instrumento Labores, que pauta os trabalhos da etapa universal do Sínodo para a Sinodalidade, que se realizará em Roma em outubro próximo, traz 3 elementos importantes de percepção em relação aos sujeitos eclesiais. Primeiro deles, a comunhão, que toca aos interlocutores o desafio de estabelecimento de novas relações, e essas novas relações, à luz do processo sinodal, dá voz a todos os agentes eclesiais. O elemento da missão, que toca também a todos os sujeitos eclesiais, que à luz do Concílio Vaticano II são agora constituídos por este elemento missionário. A missão à luz do concílio, ela deixa de ser acessória e passa a ser constituinte da identidade cristã e nos coloca em diálogo, sobretudo depois do documento Evangelho Gaudium do Papa Francisco, como é a sua solicitação, nos coloca em diálogo e nos impulsiona a sermos uma igreja missionária e uma igreja em saída. Uma igreja que primeireia, uma igreja que se mostra, que dialoga internamente, mas também que se mostra externamente nesse processo da história. Nós efetivamos a primeira etapa, então, de sermos e de nos afirmarmos como sinal do reino de Deus nesse processo, à medida que buscamos também sermos sinodais com as realidades onde nós nos localizamos. E por último, a participação, que faz referência aos sujeitos coletivos e às estruturas que acertadamente, segundo o documento, nos possibilitam a consolidação sinodal que se abre à realidade. É importante perceber que esses 3 elementos, comunhão, missão e participação, eles são intimamente vinculados. A participação, ou seja, o reconhecimento dos sujeitos coletivos e das estruturas, para nós elas são essenciais, ou ela é essencial, à medida que nós percebemos e nos dispusemos não somente a dialogar como na etapa missionária, mas dialogar conhecendo, buscando compreender quem são os nossos sujeitos coletivos e quem são as estruturas que se apresentam frente a nós. É importante perceber que a igreja, ela é no mundo e ela é para o mundo. O Concílio Vaticano II, ele retoma a ressignificação da história. História enquanto espaço social, enquanto espaço temporal, onde a nossa geração atual, a geração de agentes que atuam na igreja e que constituem a igreja, hoje desenvolvem a sua comunhão, desenvolvem a sua missão e buscam, à luz desse diálogo, compreender essas estruturas e esses sujeitos coletivos. É também importante perceber que pelas estruturas e pelos sujeitos coletivos, nós efetivamos a nossa prática solidária. Nós efetivamos o nosso serviço, a nossa dinâmica social, os nossos trabalhos pastorais neste processo e nos diferentes espaços onde nós estamos. É importante também perceber que essas estruturas e esses sujeitos coletivos, à medida que nós os conhecemos, nós também nos damos a conhecer, à medida que eles também passam a compreender ao nosso processo de colaboração. É uma busca de uma sinodalidade não só interna, o processo sinodal como um todo, mas um caminho de sinodalidade e diálogo em relação a esses 2 elementos, sujeitos coletivos e estruturas, que estão fora da nossa dinâmica eclesial.